João capítulo 4. Eu terei alguns dias de recesso, poucos dias, e depois retornarei e pretendo pregar no Evangelho de João até o final do ano. Então leiam em casa o Evangelho de João, todas as mensagens serão ministradas daqui para frente no Evangelho de João. Então nós vamos trabalhar todo o texto de alguma forma, voltando a temas principais. Então eu peço que você, como um exercício espiritual, leia em casa o Evangelho de João, porque eu pretendo pregar nele até o final do ano, né? Hoje vamos separar um pequeno trecho, João capítulo 4, um texto bastante conhecido. Diz assim o texto, eu lerei apenas alguns versos. Diz assim, João capítulo 4: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, ou como alguns pronunciam, Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Meus queridos e queridas, esse texto é um texto bastante conhecido. Eu já preguei muitas vezes nesse texto, e todas as vezes que eu leio, outras ideias, outros pensamentos bíblicos, outras motivações brotam em meu coração. Esse texto será pregado muitas vezes, e você ouvirá muitos sermões sobre esse texto, porque é um texto muito rico, é um texto impressionante. E a minha proposta, no primeiro momento, é trabalhar uma temática, não só uma temática do Evangelho de João, mas de toda a Bíblia, o amor como doação. O amor como doação. E alguns poderiam perguntar de onde eu tirei essa ideia da doação. Eu não gosto de sermões que brotam do nada, assim. A pessoa acorda um belo dia e diz: vou pregar sobre esse tópico. E esses sermões de tópicos e tópicos e tópicos são muitas vezes perigosos, porque muitas vezes você insere um monte de tópico que a Bíblia nem aborda, e você vai tirando inferências, e você vai acrescentando ao texto bíblico a sua ideia, a sua percepção. Mas eu não tirei esse texto da minha percepção, é um tema bíblico. A palavra ahavá, que é a palavra traduzida por amor, que aparece muitas vezes no Antigo Testamento, porque é o hebraico, a palavra ahavá vem da raiz da palavra rav. Você vai encontrar ahavá em toda a Bíblia. E esse verbo, e também a palavra, porque tem a raiz verbal, tem a própria expressão como substantivo, mas ahavá significa algo como amor, mas sempre doação. É amor, é carinho, é afeto, é inclinação, é amizade, é simpatia, companheirismo, mas a palavra mesmo significa doar-se.
Então a palavra ahavá, ou rav, é exatamente essa ideia de doação que está presente em toda a Bíblia. Para vocês terem uma ideia, a palavra ahavá, ela pode significar uma doação no contexto do campo religioso. Como assim campo religioso, pastor? A ideia da doação de Deus ao homem. Por exemplo, você vai encontrar em João, capítulo 3, versículo 16, um texto que todos conhecemos e recitamos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, quando você encontra essa expressão da doação, está em harmonia com esse tema lá no Antigo Testamento, do amor como doação. É o campo religioso, mas também é uma doação do homem a Deus. Olha que interessante, também é uma doação do homem a Deus. Mas como? Como serviço. Então, a ahavá também é serviço. É o homem servindo, o homem se entregando, o homem se doando. Mas também a ahavá é uma expressão de conjugalidade. Então, por exemplo, a ahavá pode ser também doação no sentido de uma relação profunda conjugal. Inclusive, a ahavá é uma relação tão íntima que pode expressar a relação sexual no contexto da conjugalidade bíblica. A ahavá também pode ser utilizado com uma ênfase no adjetivo. É o que nós chamamos do uso adjetival, ou um uso adverbial. Quando, por exemplo, nós encontramos no Cântico dos Cânticos, né, uma expressão muito interessante que ela diz: eu estou adoecida, eu estou doente de amor. Então, é uma caracterização específica de um adoecimento que vem do amor, no contexto dos relacionamentos. Então, veja que a ahavá é um termo rico. Pode ser amizade, pode ser serviço a Deus, pode ser o campo da conjugalidade, e por aí vai. Então, a ahavá expressa a ideia de doação. Por isso, o tema, o amor como doação. E hoje, apenas como uma primeira provocação, eu deixo algumas reflexões sobre esse tema, o amor como doação. Um primeiro aspecto, olhando para esse contexto, vamos observar que temos aqui uma questão muito interessante, porque quando Jesus pede de beber, o texto diz no versículo 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. E ela ficou impressionada, e ela diz, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ela faz uma pergunta. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E ela cita um aspecto histórico, quem está lendo a Bíblia não percebe. Mas é um contexto muito rico, e hoje eu vou me deter apenas em um significado dessa afirmação. Existem outros significados, mas aqui nós temos uma barreira gravíssima, porque quando pensamos nos samaritanos especificamente, nós temos um problema que era muito sério, uma questão étnica, porque os samaritanos, eles eram nascidos de uma mistura, uma miscigenação dos nativos com populações mesopotâmicas. Então, eles eram enxergados pelos grupos mais ortodoxos do judaísmo como impuros. Então, nós temos aqui uma questão étnica, não é só uma questão histórica, porque houve uma destruição do templo e tal, porque Samaria foi destruída, não é só isso. Tem um livro que foi escrito por um teólogo exatamente para tentar explicar o porquê dessa afirmação. É um livro inteiro para discutir vários aspectos relacionados aos samaritanos, e esse aspecto é levantado por esse autor. Então, eles eram vistos como descendentes de colonos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Então, gente, se eles eram descendentes de colonos gentios, principalmente colônios que os reis assírios haviam enviado para a Palestina, depois da queda e destruição de Samaria, então eles eram vistos com esses olhos. Não eram judeus por sangue. Já pensou que é algo terrível que está em jogo? Então nós temos um grupo que é enxergado como um grupo que não tem um nobre nascimento, que não tem uma origem nobre. E quem estuda um pouquinho a história do nazismo vai entender, por exemplo, a palavra eugenia.
que é uma palavra que foi usada de forma muito exaustiva por um teórico que foi Francis Galton, um cientista. Então ele usava a ideia de eugenia para aqueles que têm uma origem nobre, um nobre nascimento. Então veja que aqui nós temos uma questão étnica e uma barreira muito grande, porque o texto diz que não há uma harmonia entre judeus e samaritanos. Existem outras razões que eu trarei ao longo da minha exposição em João. Porém, essa razão é uma razão muito forte. Mas o amor como doação, ele tem vários desafios. Um primeiro desafio é construir pontes. O amor como doação, ele precisa construir pontes. E Jesus faz isso. Ele vai falar de água viva, mas no primeiro momento, diz o texto, nisto veio uma mulher samaritana. Jesus estava cansado da viagem, é o que diz o versículo 6. Jesus estava cansado da viagem. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Jesus constrói um caminho de diálogo. Ele pede água. Olha que interessante. O amor como doação é um amor que constrói pontes. Dá-me de beber. Jesus estabelece uma ponte, um caminho aberto para falar da água viva, mas ele começa pedindo água. A conversa é sobre água, mas ela vai migrar para a água viva. E olha que interessante, a mensagem do Evangelho, gente, ela não muda, porque Deus não muda, em Deus não há sombra de variação. A Bíblia afirma isso categoricamente, mas o que estamos afirmando é que construir pontes é um desafio para a igreja, é um desafio para você como cristão, como dialogar e falar da água viva, para grupos que estão ali, muitas vezes com questões étnicas, históricas, com preconceitos, com medos, e aí você precisa construir pontes. O amor que se doa, a doação, é um caminho interessante, mas nós devemos entender que esse caminho é preciso trilhar com muito cuidado este caminho, porque precisamos estabelecer pontes. Um grande pregador, John Stott, que deixou um legado lindo. John Stott, ele afirmava, de fato, o cristianismo é velho, cada vez mais velho, ano após ano. No entanto, ele é também novo, cada vez mais novo, manhã após manhã. John Stott, que lindo, queridos, que texto lindo. Mas veja, um evangelho, um cristianismo, uma mensagem que, segundo Stott, é uma mensagem velha, cada vez mais velha, mas ao mesmo tempo é uma mensagem nova, cada vez mais nova, manhã após manhã, porque nós precisamos estabelecer pontes. O evangelho não muda, a mensagem não muda, a mensagem do evangelho continua a mesma. O que tem acontecido é que nós não conseguimos pedir água para as pessoas e construir pontes. Nós não conseguimos chegar e assumir também que temos necessidades, porque Jesus estava cansado da viagem. Eu fico imaginando que as pessoas olham para a igreja, gente, e elas imaginam que é uma comunidade assim, autossuficiente. Gente que não tem necessidade, gente que não pede água para ninguém, gente que se acha muito superior, gente que muitas vezes gosta de categorizar as pessoas, e tem religiosos que amam categorizar quem está no inferno, quem está no céu, quem vai entrar no inferno de cabeça para baixo, quem vai entrar no inferno assim, legalzinho. A gente fica categorizando as pessoas. Nós amamos fazer isso muitas vezes. Então, nós não conseguimos pedir água para as pessoas. Então a imagem que temos passado muitas vezes para as pessoas é essa imagem, de gente que não pede água, gente que não está também cansada da viagem, como Jesus estava cansado, e ele pediu água. É o caminho para estabelecer uma ponte, um diálogo, e conversar com as pessoas. Eu me lembro, na nossa crise de gasolina, eu fiquei 3 horas e 40 minutos aproximadamente num posto. E pasmem, eu não consegui gasolina. Eu estava lá na fila e tal. E aí eu olhei para o rapaz que estava à minha frente, o rapaz que estava atrás, olhei para eles. Eu falei, bem, eu tenho uma longa madrugada pela frente, acho bom a gente conversar. Fui me aproximando, ele também foi aproximando, começamos a conversar. Foi muito bom. Eu tenho saudade não do tempo que eu esperei, mas eu tenho saudade
porque nós construímos pontes ali, maravilhosas. E comecei a falar, e a gente começava a conversar, e falávamos daquela situação, mas era possível estabelecer uma conversa sobre o Evangelho de Cristo. Porque a gente precisa estabelecer pontes. Em minha percepção, estava aberta com essa questão. Jesus abriu uma porta para a mulher samaritana também expressar a sua sede. Porque Jesus teve a percepção e a humildade de pedir água. Então, o amor que se doa é um amor que faz isso. Ele pede água também. Ele estabelece pontes, porque precisamos falar da água viva. E quando eu penso em estabelecer pontes, há um psicólogo que eu respeito muito, que ele é da corrente argentina de psicologia e psicanálise, Gabriel Rolón. Ele é muito importante na Argentina. Para vocês terem uma ideia, um livro dele, Encontros, se tornou um best-seller na Argentina, mais lido do que os livros de ficção, porque ele alcançou o coração de uma geração inteira. Então, Gabriel Rolón, ele escreveu um livro brilhante e ele diz: a impossibilidade de simbolizar, de dar sentido ao que aconteceu, é o que faz o sujeito adoecer. Veja o que ele está dizendo. Quando você não consegue simbolizar, quando você não consegue dar sentido ao que aconteceu à sua vida, você adoece. Essa mulher, ela vai conversar com Cristo. Só que no primeiro momento, Jesus abre esta porta, e esse amor que se doa vai abrindo outros caminhos. A primeira porta foi o diálogo, mas não para por aí, porque segundo este terapeuta, nós precisamos simbolizar. Um teólogo, expressando essa questão do símbolo, ele foi mais teológico, ele disse que um símbolo é um instrumento de travessia. Quando você simboliza, é um instrumento de travessia. Aí ele diz: permite-nos transcender, ultrapassar o material que o constituiu e desfrutar do bem espiritual a que se refere. Aí esse teólogo diz que ele, o símbolo, traga bênçãos. Mas para isso tem que ter esse caminho, tem de haver travessia. E o amor que se doa, ele abre pontes. Segundo aspecto, o amor que se doa é um amor que rompe barreiras. Como eu já afirmei, nós tínhamos barreiras étnicas. Os samaritanos não eram bem vistos, porque eram descendentes de colonos gentios. Mas nós temos também uma outra questão. A legislação da época proibia aos judeus comer ou beber com os samaritanos. Olha só o que diz um trecho da legislação: os judeus não usam nada em comum com os samaritanos, nada. Então, por exemplo, o que está em jogo aqui não é apenas Jesus estar conversando com a mulher, é um problema para a época, um rabi. Outro problema, Jesus estava com a mulher samaritana. Outro problema, Jesus iria beber de um utensílio samaritano, beber a água de um recipiente samaritano, o que era proibido. Então veja que o amor que se doa, ele rompe barreiras. Ele não só estabelece pontes, mas ele rompe barreiras. Então Jesus vai romper barreiras da própria legislação. E o desafio que nós temos é olhar para os samaritanos, como também todos os desafios que nós temos. Porque um estudo feito sobre os samaritanos, realmente, eles eram mais flexíveis com relação a alguns rituais de purificação, mas não há indício que eles negavam a tradição mosaica. Eles não negavam a tradição mosaica. Tudo bem, eles não seguiam exatamente a mesma rigidez de purificação, mas eles não negavam o Pentateuco, gente. A questão era mais étnica, era mais uma discriminação. E aí, nós temos um desafio: romper barreiras. Jesus rompeu muitas barreiras ao conversar com a mulher samaritana, ao beber água de um recipiente samaritano, ao conversar por horas e horas com uma mulher samaritana. Mas sabe o que eu percebo, gente? Ainda temos uma comunidade evangélica que não está disposta a correr riscos.
ela não quer correr riscos. E a pergunta que fica é como comunicar o evangelho, que é o mesmo, aos motociclistas, aos lutadores de artes marciais, às tribos urbanas, aos moradores de rua. Porque a Bíblia fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou ele armou a sua tenda entre nós. Nós não temos um linguajar, o nosso linguajar está viciado, evangeliquez. Nós temos um linguajar que não comunica mais o evangelho, porque nós nem entendemos o que nós estamos falando às pessoas. Se você perguntar a alguns cristãos o que significa o nome Jesus, eles não sabem. Eles não sabem nem o que significa Jesus. Não significa o quê? Ele não sabe o que significa Jesus, ele não sabe o que significa evangelho. Como é que ele vai comunicar o evangelho a esses grupos? São grupos que têm um código específico. Nós temos aqui um ministério na igreja, com a Carol e o Adriano, que no mês de agosto eles farão um grande evento no estacionamento aqui da igreja. Eu já estive em reunião com o administrador essa semana, eu e o Misael, já foi autorizado. Nós vamos ter um grande evento no estacionamento aqui da igreja, com motoclubes de Brasília, bandas ministrando, food truck, até tudo. Só que nós iremos comunicar o evangelho. Não é fácil. Eu sou professor de taekwondo há muitos anos. Ser faixa preta de taekwondo é uma coisa. Só que eu entendo essa linguagem dos lutadores. Quando eu vou comunicar o evangelho a eles, quando eu trabalho os princípios bíblicos, é um contexto diferente. É quase uma tribo urbana, mas não é uma tribo urbana. Mas tem um código de honra, tem muita hierarquia. Eu me lembro que eu fui pregar para lutadores de MMA, e o mestre que eu havia presenteado com a Bíblia, que eu estava estudando o evangelho com ele, o evangelho de João, inclusive, o presenteei com a Bíblia, ministrei sobre a vida dele quando ele passou por uma perda particular. Eu estava no processo de evangelização da vida dele. E ele falou assim: pastor Júnior, você pode comunicar o evangelho aos meus alunos? Eu falei: posso. Eu fui até a academia dele. Quando eu cheguei lá para falar do evangelho àquele público, quando eu cheguei, eles olharam para mim, muitos lutadores, assustadores. Eles treinando, deu medo. Cada chute que eles davam, gente. Eu falei: se esse chute pega na minha perna, arranca um pedaço. Assustador. Você olhava o tamanho dos lutadores, dava medo. Aí, de repente, no meio daquela sessão de treinamento e tal, ele falou assim: gente, para tudo. Um pastor amigo meu está aqui. E ele vai falar do amor de Deus. Gente, quando ele falou isso, houve um silêncio absoluto. Aí ele, o mestre de todos aqueles alunos, ele desaba no tatame e começa a chorar. Eu olho para ele e falo: gente, esse rapaz nunca foi nocauteado, ele está invicto hoje. Até hoje eu olhei e falei: ele está nocauteado pela graça. Ele chorava e falava assim: gente, desculpe aí, mas é o seguinte, eu quero que o pastor Júnior dê a vocês o que eu nunca tive, que ele fale para vocês aquilo que eu nunca tive. Gente, todos ficaram me olhando, e eu falando ali do evangelho, cada camarada 3x4, eles olhavam, eu pude orar por eles, e construir uma caminhada. Como evangelizar os moradores de rua? Eu me lembro de um camarada que disse o seguinte, falou assim: olha, eu vi ele pregando para um morador de rua, ele falou assim: você está afastado do evangelho. Eu falei assim: bem, eu moro nas ruas hoje, eu vivo no evangelho. Pois é, aquele que tem posto a mão no arado e tudo. Eu falei: rapaz, ele está com a mão no estômago de fome, cara. Não é assim. Então nós não entendemos muitas vezes. Aí a igreja presbiteriana da Alvorada,
está ensinando as igrejas como trabalhar com moradores de rua, porque ela faz um trabalho espetacular, o projeto Café com Pão da Vida. Então você tira o morador da rua, não é você chegar lá com a sopinha do amor. Olha, tem aqui a sopinha da igreja, aí você balança assim a sopinha para aparecer, Jesus te ama. Ele vai ficar 30 anos tomando sopinha do amor. 30, 40, olha, balança a sopinha, vai aparecer uma frase aí, olha, Jesus te ama. Do que adianta? Isso é legal, mata a fome momentânea. Não é esse o projeto. Eles vão até as ruas, eles convidam os moradores, vocês querem sair das ruas? Quem quiser sair, a igreja tira, no poder do Espírito Santo. Eles acompanham, eles buscam, eles levam, a igreja arca com todas as necessidades. O nosso grupo aqui de taekwondo, muitas vezes a nossa mensalidade são kits de higiene, que a gente distribui para o projeto. Porque a minha mensalidade de taekwondo ela é social. Fizemos uma entrega agora, linda, de fraldas geriátricas, para um lar de idosos, e mês que vem nossa mensalidade será um kit de higiene para os moradores de rua. Eles já estão me cobrando, porque essa mensalidade de vez em quando a gente faz aqui e faz falta. Eles tiram. Não é chegar lá e falar, oh, Jesus te ama, olha, tal. Ok. Mas o amor que se doa é um amor que rompe barreiras, gente. Barreiras. Esse é um problema para a gente. Religiosos de carteirinha. Gente que cheira templo. Preconceituosa, que só quer pregar o amor entre iguais, e quem não é igual não é bem-vindo, não é bem-vindo, em muitas igrejas, o diferente não é bem-vindo, a igreja não é minha, a igreja não é sua, o supremo pastor é Jesus Cristo e ponto final, a igreja não é minha, queridos. Então nós temos muitas vezes essa tendência, queremos criar barreiras e barreiras e barreiras, aí vem o evangelho e diz, rompe essas barreiras, para comunicar o evangelho. Por último, o amor que se doa, revela a verdadeira sede. Essa mulher tinha uma sede, Jesus está construindo a ponte, e eu encerro o meu sermão, quando ela afirma categoricamente o seguinte, respondeu-lhe Jesus, Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo. Eu quero ver de onde você vai tirar essa água. O poço é fundo. Como é que você vai tirar uma água que o poço é fundo? Que desafio, o poço é fundo. Ela tem coragem de falar algo que muitas vezes nós não temos. O poço é fundo. Eu quero ver você tirar a água. A gente acha que os problemas da vida são muito simples. Tem gente que inclusive derrama um carrinho de versículo bíblico na cabeça da pessoa. Ah, você está passando por esse problema? Versículo tal. Ah, o problema é esse? Versículo tal. O problema é esse? Versículo tal. É um carrinho de versículo bíblico que você derrama na cabeça das pessoas. Por isso, quando algumas pessoas estão sofrendo, elas evitam receber algumas pessoas. Que caladas são poetas. E é bom que permaneçam caladas mesmo. Porque elas não conseguem fazer uma visita, não conseguem transmitir graça, não conseguem acolher a dor do outro, são desrespeitosas com a dor do outro, empurra versículo bíblico, empurra teologia distorcida. O poço é profundo. Jesus sabe disso também. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Ele disse, eu estou falando de outra água, porque você vai continuar tendo sede. Porque Jesus acredita que há uma sede, que não pode ser saciada em relacionamentos. Porque tem um momento da conversa que Jesus diz assim, vai chamar o teu marido então. Aí você fala, por que Jesus desistiu da prosa? Estava avançando. Ele não desistiu da prosa. A prosa é a mesma. Ele não desistiu da conversa. Ele fala, chama o teu marido. Porque quando ele toca na questão do relacionamento, ele está falando, chama o teu passado. Chama a tua história de vida. Aí ele vai identificar a sede dela. Ela diz, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus fala, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E este que agora tens não é teu marido. A sua sede, filha, é sede da minha presença. O amor que se doa, gente, é o amor que revela a verdadeira sede. A pergunta que nós não conseguimos responder muitas vezes, que um querido pastor amigo meu fez ao filho dele.
filho, por que você precisa de um Salvador? Faça a pergunta aos seus descendentes. Tem menino que não consegue responder. Tem crente adulto que não consegue responder. Por que precisamos de um Salvador? Alguns vão olhar, não é o mascote da nossa fé. Não é um mascote engraçadinho que fica tirando foto, não é isso. Ele não é mascote da nossa fé. Ele é o sentido, o autor e consumador da nossa fé. Não é que Cristo, a pregação que fazemos, uma pregação, me desculpe, ela não é bíblica. Você fala assim, olha, Jesus, ele quer só mudar a sua vida. Não, não é que ele quer mudar a sua vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A gente fica pregando Jesus, parece que ele vai encaixar na vida da pessoa, vai melhorar um pouquinho. Essa pregação não é bíblica. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Essa pregação é muito mais assustadora para alguns, mas ela é bíblica. Então, a sede dessa mulher não era por homens, por sexo, por significado, por segurança. Eu li uma frase de um psicólogo, eu entendo o que ele escreveu. Ele disse, a maior necessidade humana é significado e a necessidade de segurança. Ok, mas onde encontrar esse significado e segurança? A questão não é essa, eu concordo com ele em parte. Ele disse, a maior necessidade do ser humano, é por isso que os jovens procuram tribos urbanas, porque eles estão atrás de segurança, de significado, tal, ok. O problema é que ainda podemos incorrer no erro de encontrar esse significado e segurança, em parte, em fontes amargas. Em fontes amargas. Eu me lembro no auge da minha angústia, da minha necessidade existencial. Eu me lembro que, afastado da igreja, eu cresci no contexto do corpo de Cristo. Mas quando eu estava afastado da igreja, eu me envolvi com a tribo urbana. Mas não era qualquer tribo urbana. Porque essa tribo urbana que eu me envolvi é uma tribo urbana que tem linhas mais moderadas. A linha que eu me envolvi não era a linha mais moderada. Nós tínhamos um líder dessa tribo urbana que nós nos encontrávamos na casa dele para fazer treinamentos para lutarmos por território, por tudo, com outras tribos urbanas. E de repente eu me vi numa situação em que eu olhava para outras tribos, ele falava, essas tribos são uma ameaça para a nossa tribo. E ele começava a nos treinar em artes marciais. Eu nem sabia o que era arte marcial. Aquilo era uma estupidez, aquilo não era arte marcial. Soco inglês, corrente, e tudo isso. E aí eu estava lá, com carências violentas, paternas, vazios na minha alma, sem significado. Encontrei numa tribo urbana um líder carismático, que juntou um grupo em torno de si, falou assim, nós vamos conquistar território, nossa tribo vai crescer. E fomos. Uma pessoa morreu, num confronto que até hoje não foi identificado. As tribos se digladiavam em brigas violentas, quando eu me deparei com o vazio existencial que estava na minha alma. Abracei outros movimentos sociais, até me voltar de novo para o Evangelho. Encontrar o que o salmista falou. O Senhor é a fonte da minha plena alegria. Meu desafio para você, meu querido e minha querida, é olhar para o amor que se doa. Você vai esperar o quê? A tentação de Cristo 2, para chorar de novo. Pastor, eu estou aguardando aí a última tentação 2, parte 2, para eu chorar de novo, para eu ficar sensível. É isso que você está esperando? Não, eu estou esperando um livro aí para eu derramar lágrimas. Não precisa. O verbo se fez carne, habitou entre nós, ele se entregou por você. Eu oro para que você saia daqui hoje confrontado com o amor que se doou pela sua vida. Eu estava num congresso de missões muitos anos atrás. E um africano que sobreviveu a um massacre de tribos, um massacre tribal num país africano. E ele sobreviveu por causa do Evangelho.
Muitos estão sendo mortos por causa do Evangelho. Mesmo ele morto, ele sobreviveu por causa do Evangelho, porque ele estava morto, ele encontrou Cristo, e ele conseguiu chegar ao Brasil, diante de um massacre violento, para contar o seu testemunho. E aí eu estava lá no congresso, ele pegou o microfone. Eu me lembro que ele disse, eu quero cantar um cântico antes. Gente, eu chorei nesse cântico. Eu me lembro só de um trechinho. Mas que amor é esse que me livrou da morte? Aleluia. E ele cantava, aleluia. Mas que amor é esse que me livrou da morte? Que Deus te abençoe. Eu espero que o Evangelho na sua vida não seja uma decoração de presépio. Espero que Cristo possa ser o sentido maior da sua vida. Porque sem Ele, você não tem vida. Que Deus te abençoe. Eu vou orar por você nesse momento. Nós vamos encerrar esse culto. Que Deus te cubra com toda sorte de bênção espiritual. Não convidarei para vir à frente, não convidarei para levantar a mão, não convidarei para nada. Que você pense e que você faça essa decisão em seu coração de caminhar com Cristo. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai amado, obrigado por esse amor que se doa, esse amor que se entrega por nós. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço porque é um amor que nos livrou da morte. Obrigado, Jesus. Que possamos olhar para esse amor que se doa e entender que esse amor que se doa, ele estabelece pontes. Que esse amor que se doa, ele rompe barreiras. Que o amor que se doa é um amor que revela a nossa verdadeira necessidade, que é a necessidade do Senhor em nossas vidas. Porque a tua palavra diz que o Senhor colocou a eternidade em nossos corações. E só o que é eterno pode preencher essa necessidade. Nos leve para os nossos lares. Nos abençoe com toda sorte de bênção espiritual. Nos leve em paz. Nos dê uma noite abençoada. Nos dê uma semana debaixo da tua graça. Que seja assim em nome de Jesus. E agora, queridos e amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus Pai, nosso Criador, que as bênçãos, as consolações e os dons do Divino Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje para todo o sempre. Amém. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana.